Vamos abrir a palavra de Deus, o mesmo texto que lemos domingo passado, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Então vamos ler a palavra de Deus que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Querido Senhor, usa a tua palavra que acaba de ser lida, falando a cada um de nós, falando ao nosso coração. Que possa valer a pena termos saído de nossa casa para vir ao teu santuário, para estudarmos a tua palavra, para louvarmos o teu nome e para ouvirmos o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Dirige as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero trazer esta expressão do apóstolo Paulo, a sua epístola aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta semana eu causei um escândalo muito grande à Igreja Batista do Calhau, porque eu resolvi sair das redes sociais. De uma vez só eu deixei o Facebook, o WhatsApp, o Messenger, o Instagram e o Twitter. E aí, quando eu saí, os irmãos entraram em parafuso, perguntando o que tinha acontecido, por que eu chutei o pau da barraca. Foi a expressão que o irmão usou. Pastor Hamilton, por que o senhor chutou o pau da barraca? Por algumas razões. Uma delas é que, como batista, e que eu sou, e cristão que sou, nós somos propugnadores da liberdade religiosa, da liberdade de consciência. Como batistas, nós lutamos pela liberdade religiosa. Como batistas, os membros das nossas igrejas, não fazem parte de um curral eleitoral. Os membros de uma igreja batista pensam com a sua própria cabeça. São livres para adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. Então, quando você está numa rede social em que você é proibido de manifestar o que você pensa, o que você crê, você é censurado, ali não é meu lugar. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é porque as redes sociais geram um vício muito grande. A gente passa muito tempo mandando mensagem, parabenizando e não sei o quê. E às vezes a gente esquece de parabenizar alguém, o céu desaba na nossa cabeça. Então, eu saindo das redes sociais, eu fiquei com mais tempo livre para orar, para meditar e pensar na minha vida. O que é que Deus quer da minha vida e o que é que Deus quer para o seu povo. Então, irmãos, eu não estou brigado com a igreja, eu não estou brigado com os irmãos. Se os irmãos hoje quiserem me achar em alguma rede social, vão me achar lá no Telegram. Eu estou lá, e até onde der. No dia que me censurarem lá, eu também saio, porque eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Ok? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, palavra que serve para os cristãos de todas as épocas, ele diz que nós não devemos nos conformar, assumir a forma, nos amoldar ao mundo em que nós vivemos. Nós somos chamados a ser um povo que nada contra a maré. Então, nós somos chamados a nos comprometer com a comunidade cristã.
E como nós somos chamados, estamos no mundo, mas nós não estamos no mundo, Jesus nos ensinou a tomar uma posição radical em relação a ele. A igreja, meus queridos irmãos, tem dupla responsabilidade em relação ao mundo. Por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar ao mundo. Na oração sacerdotal, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, o Senhor Jesus falando com o Pai, ele diz: não peço que os tires, referindo-se a nós, seus discípulos, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós precisamos continuar no mundo, salgando o mundo, iluminando o mundo, fazendo com que a nossa presença seja uma fonte de bênção ao mundo onde nós estamos. E por outro lado, nós precisamos evitar nos contaminar com o mundo. O apóstolo João, na sua epístola, diz que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então nós precisamos entender que nós não nadamos conforme a maré. Os peixes que nadam conforme a maré são peixes mortos. Os peixes vivos nadam contra a correnteza. Este é um simbolismo do cristão. Então, queridos irmãos, há algumas tendências contemporâneas às quais nós devemos resistir como igreja. E domingo passado nós falamos de pelo menos duas delas. Falamos do globalismo e nós falamos do secularismo. Então não é porque todo mundo está fazendo, porque o mundo inteiro está fazendo isso, nós vamos ter que fazer. Não é porque todo mundo está vestindo esse tipo de roupa que nós temos que vestir. Não é porque todo mundo está frequentando determinados ambientes que nós temos que frequentar. Não. Nós precisamos ter uma contracultura e muitas vezes nadar contra essa corrente. E a outra coisa que nós nos referimos foi o secularismo, que está invadindo a igreja. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. As coisas do mundo, as coisas que a palavra de Deus condena, não podem fazer parte da nossa vida. Quando nós fazemos uma festa de aniversário, nós estamos ali para agradecer a Deus. Que tipo de música nós estamos colocando ali em louvor a Deus? Quando nós estamos celebrando o nosso casamento, que nós fazemos aquela cerimônia linda, depois daquela cerimônia linda, a gente vai para a festa de casamento, parece que não é uma festa de casamento de cristãos, parece casamento de ímpios. E nós precisamos levar isso a sério. Não é possível que essas coisas entrem na nossa vida como se fossem coisas normais. Nós precisamos reagir a isso e nadar contra a corrente. Mas hoje eu quero falar de duas outras coisas, de duas outras tendências que nós precisamos resistir. A primeira delas é o relativismo ético. Hoje a gente ouve dizer assim, tudo é relativo, tudo é relativo. Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. As pessoas se confundem diante dos absolutos. Ainda há absolutos na fé cristã, irmãos. Deus continua sendo Deus. O Senhor Jesus é o chefe da igreja. Não é o Senhor Jesus que tem que se adaptar à igreja. É a igreja que se adapta aos ensinos dele. Não é a igreja que se adapta ao nosso modo de pensar. Nós é que nos adaptamos à igreja. Eu gosto de pensar naquela ilustração do farol, né? Um capitão de um navio percebeu que havia uma embarcação que estava quase que em rota de colisão num dia de denso nevoeiro. E aí o capitão emitiu sinais de luz e disse lá para aquela suposta embarcação: eu sou um capitão de um navio, por favor, afaste 10 graus a oriente. E a resposta de lá veio: eu sou um marinheiro de 4ª categoria, por favor, afaste 10 graus a ocidente.
capitão então ficou nervoso e disse: olha, eu sou um navio de 40.000 toneladas, por favor, afaste à direita. E a resposta veio: eu sou um farol, afaste 10 graus a ocidente, 10 graus à esquerda. E o farol é a igreja. E a igreja permanece inatacável, ela é una, indivisível. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E nós precisamos ter muito cuidado, que estas coisas vão se infiltrando em nosso meio e causam divisão entre nós. O apóstolo João nos aconselha: não ameis o mundo. São coisas que estão se tornando relativas para nós. O relativismo permeou a cultura, infiltrou na igreja, especialmente uma área chamada campo sexual. O casamento era universalmente aceito como uma união monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia, como único contexto dado por Deus para a intimidade sexual. Mas atualmente, porém, mesmo em algumas igrejas, a relação fora do casamento é algo praticamente legal, largamente praticada. Hoje a igreja parece que a gente tem que aceitar todo tipo de relacionamento. Nós, pastores, nós corremos o risco até de sermos presos se falarmos de temas delicados na vida da igreja. Não se pode hoje falar de homossexualismo e dizer que, à luz da Bíblia, essa não é uma relação permitida por Deus entre pessoas do mesmo sexo. Você corre o risco de ser preso. A agenda LGBT vem para a porta da igreja, faz um escândalo, você é processado, o pastor é processado lá no Ministério Público, é chamado a explicar o discurso de ódio. Nós somos chamados, estamos inflamando um discurso de ódio, e isso não é amor, e nós temos que explicar essas coisas. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são vistos como alternativas legítimas ao casamento heterossexual. E a palavra de Deus nos ensina: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então é preciso ter cuidado com isso. Então, se você quer viver com uma pessoa que você ama, case-se com ela. Se você já vive com a pessoa que você ama, regularize isso diante do Senhor, diante da sua igreja. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é casamento. Se eu fosse contar, um dia desse eu estava pensando, eu não tenho uma lista dos casamentos que eu já fiz, e se eu fosse cobrar pelos casamentos que eu já fiz, eu já tinha comprado meu apartamento. Eu já fiz muitos casamentos, e eu amo fazer casamentos. Eu amo de ver as pessoas felizes, mas que comecem uma relação conjugal debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então, como combater essas tendências? Jesus chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões e não aos padrões do mundo. Certamente não devemos ser totalmente inflexíveis em nossas decisões éticas, mas nós devemos procurar com sensibilidade aplicar os princípios bíblicos em cada situação. Esta semana, Deise, Jacione e eu participamos de um seminário online sobre homossexualismo. Seminário maravilhoso, à luz da palavra, que a gente pudesse entender isso à luz da palavra, que pudéssemos entender como igreja, a ser uma igreja amorosa, a ser uma igreja que possa acolher e as pessoas. O sujeito que quer viver uma relação homossexual é um direito dele, eu respeito isso. Mas aquelas pessoas homossexuais que procuram a igreja, que procuram o pastor e que precisam de ajuda, eu tenho que dar essa ajuda. Eu não posso dizer, não, eu não posso ajudar. Eu tenho que dar essa ajuda à luz da palavra. Quem quiser assumir sua homossexualidade, eu respeito, eu tenho amigos homossexuais. É um direito deles. Eu não posso obrigar ninguém a crer nos meus princípios, os princípios da palavra de Deus. Mas aquelas pessoas que estão angustiadas, lutando contra isso, e que procuram o pastor, que procuram a igreja, nós precisamos ter o remédio, orientar como enfrentar e vencer isso.
porque é isso que nós precisamos ser como a igreja. A igreja não pode alterar, manipular, aceitar o que gosta e rejeitar o que não gosta. Ela tem que procurar fazer o que Deus quer que ela faça. O Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui estão duas culturas, dois sistemas de valores, dois padrões, dois estilos de vida. E os discípulos de Jesus não têm dificuldades em entender o que é que eles devem fazer. Finalmente, a quarta tendência, e no dia de hoje a segunda tendência que tem invadido a igreja, quero chamar de culto ao corpo. Nunca tivemos um século com as pessoas tão preocupadas com o seu corpo, e devem se preocupar com a sua saúde. Todos nós devemos nos preocupar com a nossa saúde. Todos nós precisamos fazer check-up anualmente. Todos nós precisamos ver como é que estão as nossas taxas dos triglicerídeos, a nossa taxa de açúcar. Precisamos ter uma dieta balanceada, mas precisamos ter muito cuidado com os extremos. Há pessoas hoje que parece que vivem nas academias, é a coisa mais importante da sua vida. Interessante que quando nós lemos a mitologia grega, nós vamos encontrar um cidadão chamado Narciso, que um dia ele viu o seu reflexo na água e percebeu que ele era lindo, se apaixonou por si mesmo, caiu na água e morreu afogado. Essa mitologia grega nos traz aquilo que nós conhecemos hoje como narcisismo. O que é um narcisista? É aquele sujeito que ele se ama, ele se acha tão lindo. Porque aqui na igreja tem gente que me chama de Amiltinho lindo, né? A Deise me acha lindo, a família dela me acha horroroso, mas ela me acha lindo. Ainda bem, né? Mas há pessoas assim que vivem num excesso, uma preocupação com a sua beleza, com o seu corpo, esse egoísmo. Você sabe o que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que ama a si mesma. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando Paulo escreveu na segunda carta ao jovem pastor Timóteo, isso aqui dá um sermão bem atual, viu? No capítulo 3, os primeiros versículos, olha o que é que o apóstolo Paulo diz àquele jovem pastor. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que já chegamos nos últimos dias? Pois os homens serão egoístas. A tradução Almeida 21 diz: amantes de si mesmo. Egoísta é aquele que ama a si mesmo. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, a lista é longa, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente precisa ter muito cuidado, viu, juventude? Cuidado com o tempo que a gente gasta nos nossos prazeres. Os prazeres que o mundo oferece são maravilhosos, né? Não é bom ir a uma praia de vez em quando? Não é bom comer um churrasco de vez em quando? Quando vocês tiverem uma picanha argentina para assar em casa, lembrem-se do seu pastor. Chame. Pastor, olha, eu comprei aqui uma picanha argentina no ponto. O problema é que vocês nunca me convidam. Vocês são egoístas, amantes de si mesmos. Convidem o seu pastor, ele vai. Quando Jesus foi convidado para a festa de casamento, ele ficou em casa recolhido, orando? Não, ele foi. O pastor também vai. Mas temos que ter cuidado que os prazeres do mundo não tomem a nossa vida. Olha só que coisa linda hoje, num domingo pela manhã. Vocês poderiam estar aqui na litorânea, a litorânea lotada, você não tem onde estacionar seu carro. Pessoal na praia, nos bares, nos restaurantes. E onde é que vocês estão? Aqui. No templo, vestidinhos, ver adorar a Deus. Ah, que coisa linda, irmão. Nós estamos a menos de 1 quilômetro da praia. É isso? Talvez uns 800 metros da praia. Nós estamos aqui no domingo de manhã, vocês ouvindo uma pregação que não é nada agradável aos seus ouvidos.
Estamos aqui para adorar a Deus. Olha que coisa linda. Então, nós não podemos pensar apenas em nós mesmos, em nosso conforto. O narcisismo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a nos explorar, pois a solução para os nossos problemas está em nós mesmos. Eu não preciso de Deus. Eu encontro em mim mesmo a solução para os meus problemas. Nós não precisamos de um Salvador, nós podemos ser o nosso próprio Salvador. Infelizmente, essa parte desse ensinamento está invadindo a igreja. É como se Jesus estivesse dizendo assim, qual é o primeiro e grande mandamento que Jesus ensinou à sua igreja? Qual é o primeiro e grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E qual é o segundo? Amar a mim mesmo. Não é a mim mesmo? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. O pessoal está colocando assim, amar a mim mesmo, depois eu vou amar o meu próximo. Não, nós não somos chamados, irmãos, a buscar a felicidade. Eu podia tratar aqui hoje desse tema, felicidade. Poderia fazer essa pergunta: buscam todos os homens a felicidade? Eu digo que sim. Quando a gente vai se casar porque a gente quer ser feliz. Eu estou querendo sair da vida de solteiro e agora eu vou me casar, porque agora casando eu vou ter sexo todo dia. Que engano. Oh, tristeza. Basta ela dizer que está com dor de cabeça, que já era. Presta bem atenção, aquele provérbio que diz assim: se você quiser ser feliz por um dia, embriague-se. Se quiser ser feliz por uma semana, case-se. Se quiser ser feliz por a vida inteira, seja um jardineiro. Cuide do seu jardim, cuide da sua família, cuide do seu matrimônio. Mas, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com essa nossa zona de conforto. Eu acho que um dos grandes perigos que a Igreja do Calhau enfrenta hoje é o conforto. Nós fazemos parte de um grupo social que, se nós não quisermos ir para um restaurante, basta a gente telefonar que alguém vem trazer a comida na nossa casa. A maioria de nós possui o seu carro, você vem dirigindo o seu próprio carro para o culto. A maioria de nós está empregada, tem um bom dinheiro no seu banco. Você já pensou nos milhares e de milhões de brasileiros que não têm isso? E houve a informação que tem que ficar em casa, que tem que usar máscara, tem que sair, isso, não pode sair de casa, mora na favela, não tem onde dormir, alguns dormem debaixo da ponte. Para nós, ficar em casa, meus irmãos, ficar em casa para mim é um oásis. Eu que sou um homem caseiro, eu gosto de estar na minha casa. Depois que eu chego em casa, meus irmãos, que eu tomo um banho, troco de roupa, eu não saio mais para canto nenhum. Eu gosto da minha casa. Então, para mim é ótimo ficar em casa. Eu vou ler meus livros. Eu posso ligar a televisão, escolher os filmes que eu gosto de filmes bons. Posso escolher meus filmes. Eu posso pegar meus livros. Posso pegar a Bíblia. O ano passado, antes da pandemia, eu já tinha lido a Bíblia toda. Quando a pandemia chegou, eu disse: agora eu tenho mais tempo para ler. Então você vai ler sua Bíblia, você vai ler os bons livros, você vai ouvir as suas músicas. Nós vivemos uma zona de conforto, mas olha, o Senhor Jesus estava na sua zona de conforto, desceu a este mundo, habitou entre nós para nos tirar das trevas do pecado. Eu estou olhando vocês hoje, estão aqui neste espaço, com ar-condicionado. Ainda há pouco louvamos a Deus. Eu sei que vocês gostam mais daqui do que do templo, porque aqui a gente ouve, o louvor parece que fica melhor. Não é que fica melhor não, irmãos, o louvor é o mesmo. A questão é o espaço que é menor e a gente ouve melhor. Lá não, a gente diz assim, a gente não ouve nem o amém de vocês. Aqui a gente ouve. Então a gente está aqui nesse conforto. Mas, irmãos, feche seus olhos por um instante e pensem nos milhões de cristãos no mundo inteiro, a igreja perseguida, que não tem como reunir hoje. Eles estão sendo perseguidos, há cristãos que estão sendo mortos na África, no Sudão, no Iêmen.
cristãos que estão sendo mortos em razão da sua fé. Não têm onde dormir, moram ao relento. Não podem se reunir como nós, e nós aqui estamos nesse conforto. E alguns ainda reclamam do conforto. Nós precisamos entender que Deus não nos chamou para sermos felizes. Se a felicidade do cristão está em fazer as coisas de Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a nossa felicidade. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lê como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Não são assim os ímpios, são porém como a moinha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão na assembleia dos justos. Queridos, o prazer, a alegria, a felicidade do cristão é estar no centro da vontade de Deus. E nós não fomos chamados para procurar felicidade, não. A Bíblia nos diz que nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. Num dia nós estaremos no estado de bem-aventurança, não haverá pandemia, choro e dor. Mas por enquanto o apóstolo Pedro diz que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos em terra estranha. Aliás, até um hino do cantor cristão que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha eu sou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Portanto, nós estamos aqui de passagem, não vamos levar nada. Então não adianta estar granjeando tudo, porque um dia nós vamos partir. Hoje você está aqui com saúde, amanhã você está doente, baixa a UTI de hospital, morre, e aí? Tudo fica aqui. Alexandre Grande, antes de morrer, teve o mundo nas suas mãos, mas disse aos seus oficiais que quando o seu corpo fosse colocado no caixão, que as mãos dele estivessem à mostra, para que todos vissem que ele partia sem levar nada, embora ele tivesse o mundo nas suas mãos. Nós vamos partir sem levar nada. Nós nascemos nus, despidos, e quando nós voltarmos para a pátria celestial, vamos voltar assim, sem levar nada. Nesse interregno, precisamos entender que Deus não nos chama para uma zona de conforto. Devemos nos lembrar que o amor próprio é um dos sinais dos últimos tempos, mas o amor ágape é o sacrifício próprio em benefício dos outros. Sacrificar-se a serviço de si mesmo é um contrassenso. A intenção de Deus para a sua igreja é que ela seja uma comunidade de amor, de adoração e de serviço. Concluindo, irmãos, essas são tendências seculares que ameaçam subjugar a comunidade cristã. Em face disso, nós somos chamados a nadar contra a maré. E diante do desafio do globalismo, por exemplo, nós devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do secularismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos, forasteiros aqui. Diante do desafio do relativismo ético-moral, devemos ser uma comunidade de obediência. O que a palavra de Deus diz? É isso, pois é isso que nós vamos fazer. E diante do desafio do narcisismo, do culto ao corpo, nós devemos ser uma comunidade de amor. Não devemos ser como caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante dos ataques da opinião pública, mas devemos ser inabaláveis quanto às pedras na correnteza. Não devemos ser como peixes que flutuam na correnteza, somente os peixes mortos nadam com a corrente. Nós devemos nadar contra a corrente, contra a tendência cultural. Não devemos ser como camaleões que mudam de cor, um mimetismo de acordo com o seu ambiente, mas nós devemos nos opor de forma visível ao ambiente que nós estamos. Então, nós devemos ser semelhantes ao que o apóstolo Paulo nos diz aos Romanos, capítulo 8, verso 9, nós devemos ser como Cristo, conformes à imagem do seu Filho. É a igreja que se adapta a Cristo, não é Cristo que se adapta à sua igreja. Somos nós que nos adaptamos à igreja,
não é a igreja que se adapta a nós. Amém?